Ni hao, seus especialistas militares do YouTube, tudo bem com vocês? E vai acontecer, hein? Agora vai. Agora a China vai atacar. Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre uma ordem emitida pelo líder chinês Xi Jinping, que disse para suas tropas se prepararem para a guerra, que segundo ele é iminente e exigirá o esforço de toda a China. Olha só, hein? Pega a visão. O presidente falou para as Forças Armadas: preparem-se para a guerra. Acho que não é essa a ideia das Forças Armadas. Não é para isso que serve a Força Armada, minha gente? E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Este sábado, 19... Se inscreve aí, se não se são tudo fã do Professor Rock, deixa like, é aquela conversa de sempre, né? Teve alguém que entrou aqui, João Carlos Malafaia, que espero que não seja parente do pastor. Obrigado por se tornar membro do canal e pega o link lá para se juntar com a gente lá no Telegram e vamos embora. 9 de outubro, o líder chinês Xi Jinping inspecionou uma brigada da Força de Foguetes do Exército Popular de Libertação da China. Durante sua visita, ele enfatizou a necessidade de intensificar o treinamento das tropas e melhorar a prontidão para o combate, além de destacar o papel crucial dessas forças no fortalecimento da segurança estratégica da China. Nas declarações dadas, o líder chinês disse que os militares chineses precisam se preparar. O tamanho da flor que os caras têm no uniforme, cara. Ô, louco. Para a guerra, uma declaração grave, tendo em vista o momento particularmente tenso entre a China e a ilha de Taiwan, com os chineses conduzindo, recentemente, um dos maiores exercícios militares à volta da ilha. Semana passada, a China todo ano vai fazendo exercícios militares cada vez mais perto de Taiwan. A Força de Foguetes, inspecionada por Xi, é uma peça-chave nas capacidades de defesa e ataque da China, sendo responsável pelo arsenal de mísseis balísticos intercontinentais e nucleares, cruciais para a dissuasão nuclear do país. Além disso, ele destacou o papel do Partido Comunista na liderança. Eu acho que o nome daqueles foguetes é Vento do Oeste. Vento do Leste. E controle dessas forças, reforçando a centralização do poder militar. Por que Taiwan tem uma bandeira diferente? Porque em 1949, quando acaba a Guerra Civil Chinesa, a Kuomintang, que era liderada pelo Chiang Kai-shek, que era um partido dentro da China, nacionalistas, fugiram para Taiwan. Lá na ilha de Taiwan, eles instauraram uma ditadura com o apoio dos Estados Unidos e falaram: nós somos a China verdadeira. Então, essa bandeira de Taiwan, a base é a bandeira da Kuomintang, que era o Partido Nacionalista. Não apenas no Partido Comunista, mas, principalmente, nele próprio. A modernização e o fortalecimento das tropas de mísseis estratégicos da China não são apenas um desenvolvimento militar, mas também uma mensagem política. Em um mundo onde as tensões entre grandes potências como Estados Unidos e China continuam a crescer, o foco da China em melhorar a sua capacidade de dissuasão nuclear visa garantir que o país está preparado para enfrentar qualquer escalada de conflitos. E em caso de guerra com Taiwan, a força chinesa de mísseis será crucial para a destruição de alvos estratégicos importantes na ilha, tal como a Rússia fez nas primeiras horas e dias da invasão da Ucrânia. E não só isso, né? É extremamente importante para acabar com os porta-aviões dos Estados Unidos. Porque eu não sei qual que é o número, né? Esse DF aí, eu não sei qual que é o mais avançado agora, se é o 20, 21, sei lá. É um hipersônico que os Estados Unidos não conseguem parar porque ele muda de direção. Então, essa é a maior arma da força de foguete chinesa hoje. Porque os Estados Unidos não têm o que fazer. Então, esse é um dos motivos, né, que se acredita que os Estados Unidos ainda não empurrou a China para uma guerra. Porque a China tem, ninguém sabe quantos desses, e a hora que a China sair liberando isso aí, não tem porta-avião que sobre, né? E aí já era para os Estados Unidos. Mas, apesar dos gigantescos exercícios à volta de Taiwan e das inúmeras demonstrações de força, a China está efetivamente pronta para uma guerra que pode potencialmente envolver diretamente os Estados Unidos. Nos últimos anos, vimos a China se engajar. Era uma pergunta?
no maior acúmulo militar de qualquer país desde a Segunda Guerra Mundial. Esse movimento é liderado pelo presidente Xi Jinping, que tem promovido uma visão de longo prazo para o fortalecimento das capacidades militares chinesas. Navios de guerra, mísseis balísticos, submarinos nucleares e aviões de combate estão sendo produzidos em ritmo acelerado. Esse esforço militar está sendo acompanhado de uma retórica que sugere que a China deve estar preparada para os piores cenários. Essa retórica, aliada à postura agressiva da China em disputas territoriais com países como Filipinas, Japão e Índia... Disputas agressivas da China. Como se a China estivesse atacando alguém. Tem uma entrevista rolando no Twitter com um cara que eu não sei se ele é um atual líder da OTAN, da OTAN ou se era antigo, não peguei ainda. E aí o repórter pergunta para ele, ok, quantos países a China invadiu nos últimos 40 anos? E o cara, veja bem que não sei o que dele. Não, responde aí. Quantos países? A China invadiu o Vietnã. Daí o cara, não, isso foi há mais de 40 anos atrás. Quantos países os Estados Unidos invadiu nos últimos 40 anos? Aí ele não responde, o jornalista fala 13. Isso sem contar os outros países que os Estados Unidos perturbou, né, para dar golpe, derrubar governo, etc. Invasão direta. 13 países. Mas, de alguma forma, para essa galera aí do Brasil, analista de geopolítica brasileira aí, a China é uma ameaça. Levanta a pergunta: o que exatamente a China está se preparando para enfrentar? Xi Jinping tem sublinhado a necessidade da China ser autossuficiente e menos vulnerável às sanções ocidentais. Claro. O país tem estocado suprimentos críticos como alimentos e petróleo, uma medida que muitos especialistas veem como indicativo de que Pequim está se preparando para um conflito potencial. Desde que a República Popular da China foi criada, a China sofreu embargos. Então não é uma parada que começou hoje, né? E cerca de 30% do mundo sofre sanções dos Estados Unidos. A China viu o que os Estados Unidos fez com a Rússia e, bom, eu não quero estar na mesma treta se alguma coisa acontecer, né? Onde enfrentaria embargos econômicos e outras formas de pressão externa. A questão de Taiwan, no entanto, é a mais sensível e potencialmente explosiva. Mas por que Taiwan é tão importante? Não apenas por sua localização estratégica, mas também porque a sua soberania é vista pelo Partido Comunista Chinês como uma questão existencial. O que significa para o mundo o fato da China estar intensificando essa preparação militar? Nada, não significa nada, mano. Tu acha que a pessoa que tá lá sobrevivendo no Nordeste do Brasil tá muito preocupado com o que acontece em Taiwan, sabe? A galera que tá na África, sei lá, na ilha da Polinésia Francesa, isso é só treta de país branco colonizador safado. Para muitos analistas, essa é uma mensagem clara. A China está pronta para defender aquilo que encara como seus interesses vitais, claro, mesmo que isso signifique um confronto militar com os Estados Unidos, que são os principais defensores da independência de Taiwan. Ao analisarmos as razões pelas quais a China poderia... Os Estados Unidos é não que eu precise, né, falar isso, né, mas é um bando de hipócrita. Os Estados Unidos tomaram o Havaí. O Havaí era um reino independente, e aí vários empresários dos Estados Unidos começaram a ir para lá, eles deram um golpe lá dentro, e os Estados Unidos anexou o Havaí. Teve votação no Havaí, se eles queriam fazer parte ou não dos Estados Unidos, a população votou contra, para não fazer parte dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não estavam nem aí. Grande democracia, né? E a gente vê isso acontecendo no Porto Rico, aconteceu nas Filipinas. As Filipinas, eles tiveram que uma luta armada contra os Estados Unidos. Os Estados Unidos são tão arrombados que eles colocavam nos jornais, etc., assim, porque os filipinos eles não conhecem liberdade, eles não conhecem democracia, porque as Filipinas antes eram uma colônia espanhola. Então, eles não conhecem isso, a gente tem que ir lá para ensinar isso para eles. Esse é o nível dos arrombados. Mas aí democracia, né? Tudo certo. Agora a China não pode falar, não, Taiwan é nossa. Era nossa até o Japão tomar, mas aí não pode, né? Poderia optar pela guerra, é crucial considerarmos 4 fatores principais que tornam esse cenário cada vez mais provável.
O primeiro são as disputas territoriais vistas como de resolução impossível. Isso aí Desde 1945, cerca de 85% das guerras no mundo foram travadas em torno de disputas territoriais, e a China está no centro de várias dessas disputas. Peraí. Eu vou voltar, porque eu não entendi direito o que ele falou. Peraí. 58. Não. Peraí. Desde 1945, Ok. cerca de 85% das guerras no mundo foram travadas em torno de disputas territoriais, e a China está no centro de várias dessas disputas. Não é possível que o cara me mandou uma dessa, mano. É sério mesmo? Nossa, maluco. Desde 45 teve um monte de disputa territorial, a China está no centro. Não são os Estados Unidos, não são a Europa. Não é assim. Tudo que tem aí, tudo que está em cinza, praticamente tudo que está em cinza nesse mapa era colônia. Colônia britânica, francesa, e teve muita guerra para se livrar desses colonizadores, que não tem nada a ver com a China. Nada a ver com a China. O Mar do Sul da China, por exemplo, é uma das regiões mais militarizadas do mundo, com a China reclamando vastas áreas que também são reivindicadas por países como Vietnã e Filipinas. Em 2016, o Tribunal Permanente de Arbitragem de Haia declarou essas reivindicações chinesas ilegais. A China diz que tudo que está dentro dessa linha vermelha é deles, porque não sei quantos mil anos atrás eles acharam um mapa, não sei da onde, dizendo que era tudo assim. É complicado, né, China? Aí já é forçar um pouco a amizade, né, China? Tem coisa que não dá para defender, né? Mas Pequim ignorou a decisão e continuou a sua expansão militar na região. Para a China, essas disputas não são apenas sobre controle de terras e recursos, são também sobre prestígio e segurança nacional. Mas óbvio, Taiwan cara. é um exemplo. Mas óbvio, quando tem um outro país, que é a maior potência militar do mundo, criando um círculo de bases militares ao redor da China, você quer que a China faça o quê? Fique olhando isso acontecer e não faça nada? Exemplo bastante claro disso. A ilha é vista como parte integrante do território chinês, apesar de décadas de administração separada e de uma identidade taiwanesa distinta que cresceu com o tempo. Os Estados Unidos reconhecem que Taiwan faz parte da China, Marcelo. Pesquisas recentes indicam que a maioria dos cidadãos de Taiwan agora se identifica como exclusivamente taiwaneses e não como chineses. Isso é verdade. Assim, a gente tem que lembrar, né, como eu falei antes, ditadura por mais de 30 anos de Chiang Kai-shek, não tem partido de esquerda relevante da China, existe uma propaganda dos Estados Unidos contra a China gigantesca em Taiwan. Então é que nem falar que, olha, nossa, a Venezuela está quebrando. Por quê? Porque comunismo, sendo que não tem comunismo na Venezuela. Os Estados Unidos meteram um monte de embargo e sanção desde 2015, quebra o país e fala, nossa, tá vendo como não dá certo? Então, Taiwan ser contra a China e ser a favor de uma identidade taiwanesa também tem muito disso, de toda a propaganda, de toda a influência dos Estados Unidos. Isso complica ainda mais as aspirações de Pequim de reunificar a ilha pacificamente. O segundo ponto são as profundas mudanças no equilíbrio militar na Ásia. Historicamente, são quando uma nação acta que tem transitória. A China tem investido pesadamente para alterar o equilíbrio de poder no Pacífico. O exército chinês agora possui a maior força de mísseis balísticos e a maior marinha do mundo em termos de número de navios. O objetivo é claro. Que a China não tem ainda? Os Navy SEALs! Ui! Dissuadir ou derrotar qualquer intervenção dos Estados Unidos em uma possível crise envolvendo Taiwan. Esse crescente poderio militar pode levar a um excesso de confiança, onde Pequim passa a acreditar que é capaz de vencer um conflito antes que os Estados Unidos e os seus aliados tenham tempo de reagir. Mas será que essa confiança é justificada? Muitos analistas apontam que, embora a China tenha feito enormes avanços, ainda enfrenta desafios logísticos e de experiência de combate, já que o país não está Isso tudo é verdade, né? Envolvido em guerras desde 1979.
Aí, tá vendo? A China não se envolve em guerra nenhuma, os caras não têm experiência. Então, né? Tem uns prós e os contras, né? A China tem um exército gigante, avançado, etc. Mas, com certeza, isso vai fazer uma diferença no futuro. Caso a China se envolva numa guerra, o fato dos caras não ter experiência. Eles vão ter que aprender no susto. Né? O terceiro ponto está focado no declínio econômico e nos temores cada vez maiores de colapso. A economia chinesa, que durante décadas foi o motor do crescimento global, está mostrando sinais de fraqueza. Graves problemas demográficos, como o rápido envelhecimento da população e o aumento da dívida corporativa, estão pesando sobre o crescimento econômico. Esse cenário pode empurrar o governo chinês para uma postura mais agressiva externamente, na tentativa de desviar a atenção dos problemas internos e galvanizar o apoio doméstico através do nacionalismo. O cara mirou na China, acertou aonde? 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 Nos Estados Unidos. Ah, maluco, é isso aí, ó. O cara mira na China, acerta nos Estados Unidos. Ele definiu o que os Estados Unidos fazem, principalmente perto de eleição. Sempre que tá perto de uma eleição, os Estados Unidos arrumam uma guerrinha, que é para fazer crescer, insuflar, né, aquele sentimento nacionalista, América, fuck yeah, sabe, aquela coisa toda. Muitos líderes revisionistas ao longo da história, incluindo Alemanha e Japão, antes das guerras mundiais, optaram pela guerra em momentos de declínio, acreditando que a ação militar poderia reverter as suas tendências de queda. A Alemanha não estava em queda, né, maluco? A Alemanha, quando começa a Segunda Guerra Mundial, não estava em queda. Nem o Japão estava, né? Esses exemplos não fazem sentido. Tanto não faz sentido que quem que acabou? Quem que acabou com o nazismo na Europa? Quem que acabou com o nazismo japonês, o fascismo japonês na Ásia? Né? Quem? Não foi Raimundo Donato e não foi nos Estados Unidos, né? Foi grande parte da União Soviética e mais de 20 milhões de chineses mortos lutando contra o japonês. O cara vem usar exemplo nazi, exemplo fascista, para fazer paralelo com a China, quando literalmente dezenas de oficiais nazistas do exército alemão fizeram parte da criação da OTAN. Quando literalmente os Estados Unidos salvaram centenas, mais de 600 viagens, tirando japoneses da China, para que os chineses não matassem esses japoneses. Os Estados Unidos salvaram sei lá quantos milhares de criminosos de guerra na China e colocaram os caras de volta no poder no Japão. E aí ele vem traçar um paralelo entre China e esses países aí, quando os Estados Unidos literalmente trabalhou com esses caras depois. E, finalmente, temos o papel de regimes autoritários, com a China se convertendo rapidamente em uma ditadura, não controlada apenas pelo Partido Comunista e os seus delegados, mas por Xi Jinping em pessoa. Sim. Em regimes ele controla tudo, inclusive a velocidade da minha internet. Autoritários, as decisões muitas vezes são tomadas por um pequeno grupo de elites ou até mesmo por uma única pessoa, como é o caso da China sob Xi. Imagina, nossa, mano, olha o eco que faz na cabeça desse cara. Pensa assim, a China é um país maior que o Brasil, com 1,4 bilhões de pessoas, tá? E aí o Xi que toma as decisões sozinho. Onde, cara? Mas aonde que isso faz sentido? Não faz nenhum. Sabe por quê? Porque o Marcelo, hoje no mundo militar, é atolado em propaganda anti-China e ele não faz ideia de como a China funciona, sabe? Ele não tem noção da realidade na China, então ele fica repetindo essas coisas, que é atolado de propaganda, e os roteiristas meia boca dele lá, e é assim, isso aí. O cara não faz ideia de como a China funciona. Isso pode levar a erros de cálculo perigosos, especialmente quando o líder está cercado por conselheiros que temem discordar das suas decisões. A história está cheia de exemplos de ditadores que tomaram decisões desastrosas devido à falta de freios e contrapesos dentro dos seus governos. Então, isso é um bom exemplo, sabe por quê? Essa história de freios e contrapesos é toda aquela propaganda pataquada que falam dos Estados Unidos. Não, porque os Estados Unidos, as decisões da democracia americana, né, tem os freios e contrapesos. Os Estados Unidos se enfiaram em guerras sem parar. Eles não ganharam nenhuma. Os caras perderam para a Coreia do Norte, perderam para o Vietnã, perderam no Afeganistão, fugiram do Iraque. Mano, só gastaram dinheiro. Mas essas decisões estão tudo certo. Os caras deixaram bilhões de equipamentos no Afeganistão, maluco. Bilhões de dólares pro Talibã.
Mas aí tudo certo, essas decisões aí foram muito pensadas, freios, contrapesos, né? Porra, maluco, sério mesmo? Os Estados Unidos e os seus aliados estão tentando lidar com o desafio da ascensão militar chinesa através de uma combinação de dissuasão militar e diplomacia. Os Estados Unidos têm intensificado as suas parcerias no Indo-Pacífico, incluindo acordos de segurança com países como Japão, Austrália e Filipinas, além de fortalecer as suas defesas dentro e em torno de Taiwan. Quando o cara não estuda história, acontece isso aí. Então, os Estados Unidos já invadiram a China. Estados Unidos, a Inglaterra, a França, a Alemanha, a Itália, Império Austro-Húngaro, japonês, Índia. Eles já invadiram. Isso aí não é novo, cara. Ele é novo. Essa história toda aí não, porque a gente tem que controlar. Mano, isso aí eles estão tentando fazer faz tempo. Tanto que eles já literalmente invadiram a China. Não tem nada de novo, cara. É só supremacia branca, colonizador safado sendo colonizador safado. Entretanto, equilibrar essas estratégias de dissuasão sem provocar diretamente a China é uma tarefa delicada. A visita de autoridades americanas a Taiwan, como a de Nancy Pelosi em 2022, foi amplamente vista como uma provocação que apenas alimentou a retórica beligerante de Pequim. Essa tia véia, ela veio para Taiwan por dois motivos. Um, para incomodar, né, para cutucar a China, e outra porque ela tem ações nas empresas de chip, né? Ela, o marido. Então tava tudo esquema, sabe? Peguei o esquema, então era tudo isso aí. Ela veio para cá para encher o bolso de dinheiro. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos precisam fortalecer as suas capacidades militares na região para impedir que a China acredite que pode vencer um conflito. Outro fator importante é a necessidade de uma aliança global que possa impor sanções severas à China, caso ela decida invadir Taiwan. Quer dizer, os Estados Unidos podem invadir o Havaí, os Estados Unidos podem invadir o Iraque, os Estados Unidos podem invadir o Afeganistão, o Iraque de novo, e Vietnã, e Coreia, e nada de sanção contra os Estados Unidos. Mas a China pegar um pedaço de terra que foi definido, inclusive, pelos Estados Unidos, que faz parte da China, aí não pode. Aí não. Aí é demais. Aí a grande república de Vanuatu tem que fazer alguma coisa, porque não está errado isso aí. O isolamento econômico seria uma das ferramentas mais poderosas para deter Pequim, mas isso requer coordenação e preparação global. O que podemos concluir é que a China, apesar de não ter iniciado um grande conflito em mais de 40 anos, está em um momento de transição perigosa. Marcelo, funciona assim, ó. Funciona assim, vou te explicar um negócio. 64% dos antibióticos do Brasil vem da China. Então, o Brasil vai falar assim, olha, China, a partir de agora a gente vai entrar nesse grupo aqui e não vai ter mais dinheiro. Sanção econômica para cima de vocês. E a China fala, beleza, então, pau no cu de vocês, não tem mais amoxicilina. Vocês vão morrer tudo de infecção de garganta agora. Os sinais de alerta estão aí. Um acúmulo militar sem precedentes, disputas territoriais intransponíveis, um regime autoritário e temores de declínio econômico. Tudo isso coloca a China em uma posição onde a guerra pode ser vista como a única solução para os seus problemas. Pode ser vista, né, como... Sim, parte do vídeo tava tranquilo, né, quando ele tava falando ali da China, como é que a China tá se armando e tal, os mísseis Dongfang, etc. Aí entrou na parte da especulação, aí virou professor Rock, aí já virou uma loucuragem, né?